segundo painel agora, ele traz aquilo que muitos de nós estão buscando, que é entender, em função do que nós passamos nesses últimos meses, o quanto que a Covid, né, o título do painel é a Covid-19 como um fator de risco para o desenvolvimento de demência. Então, a gente vai entender claramente se de fato a Covid é algo que nos leva a essa perspectiva do desenvolvimento da demência, qual é o comprometimento que nós temos em relação à demência. Vocês que estão em casa, aproveitem as perguntas. Quem está aqui na plateia vai poder se dirigir aqui à frente para a gente passar o microfone e fazer a pergunta. Você que está em casa, você que está aí no digital, você que está aí na residência, você que está aí pelo mundo afora, coloquem no chat as perguntas do YouTube e a gente transporta essas perguntas aqui para o palco e leva ao palestrante e mandamos para a doutora Viviane. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Thaís Mento, pelo convite. Gostaria de parabenizar a doutora Jerusa, doutor Paulo Bertolucci, pelas excelentes exposições. Bom, lá no começo da pandemia, né, quando decretado em março de 2020, a sensação que a gente tinha é semelhante a dessa imagem, que a gente estava navegando num rio com correnteza, num barco, sem direção e sem a gente conseguir ver à frente o que estava acontecendo. Né? Uma doença nova, uma doença que até então a gente tinha um conhecimento muito baixo das outras, né, epidemias do SARS e do MERS, e a gente ficou bastante apreensivo, né, sobre o que iria acontecer dali em diante. Então, nesse 1 ano e meio de pandemia, houve um clareamento um pouco em relação ao conhecimento. Né? A gente consegue ver um horizonte, uma direção, mas assim como o Rio Negro, lá no Amazonas, a gente ainda não consegue ver muito profundamente dali para baixo. Né? Então, o Covid ele é um conhecimento em construção, e é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje à tarde. Então, os primeiros relatos em relação ao comprometimento cognitivo em relação ao Covid, eles vieram principalmente em relação à mídia leiga. Né? Aqui eu trago alguns jornais importantes, New York Times, ABC News, jornais latino-americanos, né? Mostrando que aquele termo brain fog, que é como se fosse um atordoamento ou um esvaneamento da cognição, né? da mente, ele era muito frequente em diversos países e começou a ocorrer semanas após o início da pandemia pelo Covid. Isso motivou, ali embaixo, até uma carta da Alzheimer Association, né, na revista Alzheimer e Demência, relatando toda a preocupação referente a isso e qual o planejamento da comunidade científica a partir dessa disposição. Né? Então, o que é esse Covid tardio? Né? Aqui é uma imagem bem elucidativa da Nature Medicine, que é uma revista muito importante que a gente usa para estudar em medicina. E o que a gente consegue ver nessa imagem? Né? Uma imagem bastante ilustrativa. Aqui é a história natural da infecção pelo Covid. Né? Então, a gente vê que antes a pessoa é contaminada, demora alguns dias, na média 2, 10, às vezes até 14 dias para iniciar os sintomas referentes à doença. Tem a infecção aguda, que a doutora Viviane vai depois esmiuçar de forma mais específica. Né? Em geral, nesse período de 4 semanas, há um clareamento, há uma resolução daquela infecção aguda pelo próprio sistema imune que a gente tem. Mas, contudo, todavia, a gente vê que, em alguns casos, após as 4 semanas, o paciente permanece ou surge novas queixas relacionadas à infecção pelo Covid. Né? Então, esse é o escopo da aula. E aqui a gente vê que essas queixas podem ser multissistêmicas, a gente chama de Covid pós-agudo, né? Ele pode ser dividido numa forma subaguda e numa forma crônica ou pós-infecciosa, e pode ser não só em relação ao cérebro, mas de outros órgãos também podem ser envolvidos. A gente sabe que o Covid é uma doença multissistêmica. E a minha aula ela vai versar basicamente sobre essa parte final, tá? Que a gente chama de Covid longo. Né? E o que é isso, quando a gente fala? O que é Covid longo? Então, a gente precisa definir alguns termos, isso é muito importante. Primeiro, é a persistência do sistema neurológico quando vai após 4 a 12 semanas do início da infecção. Né? Quando surgiu essa preocupação? Igual eu mostrei, já no início da pandemia, a gente já viu que houve todo o esforço em relação a isso. E, nesse meio termo, evoluíram vários termos em relação ao Covid tardio. Né? Então, o Covid longo foi um dos termos surgidos. Existe Covid howlers, que vocês vão ver também
em determinadas mídias, né, determinados setores da imprensa ou da comunidade científica, e também a síndrome pós-Covid, tá? Que, em geral, ela é reservada mais para os sintomas quando passam a 12 semanas, mas isso ainda, por ser um conhecimento novo, ele ainda não está bem determinado. Isso acontece com frequência? Sim, isso acontece, na média, entre 10% a 35% dos pacientes, tá? Independente se teve infecção leve, moderada ou grave pelo Covid, e isso é um fator muito importante em relação à proporção, porque o Covid ele é uma pandemia, ele é uma infecção que vem acometendo vários países de forma sistemática e de forma concomitante, né? Alguns artigos sugerem a gente mudar essa terminologia para falar com o Covid crônico. E quais são as causas? O que leva o paciente a apresentar uma manifestação prolongada do Covid, né? Então, aqui eu vou mostrar alguns dados. Primeiro, em relação, eu trouxe também, igual a doutora Jerusa, a terminologia do PubMed, que é o site que a gente procura os artigos científicos, e a gente vê aqui que o principal termo que a gente vê relacionado ao Covid tardio é a síndrome pós-Covid e o long Covid, né? A gente vê que os maiores artigos, principalmente, trazem esses termos como os principais. E aqui está a explicação, tá? Em parte, por que isso acontece. A gente vê que diversos órgãos possuem um receptor o qual o Covid se liga, tá? Que é esse ACE2, que está em amarelo, o Covid aí no centro. E, no caso do cérebro, tem algumas unidades, algumas estruturas que são mais presentes, esses receptores, que, no caso, são as estruturas dos astrócitos, que são células, basicamente, de sustentação, tá, dos neurônios, né? Então, são células que auxiliam no ancoramento, do substrato nutricional do neurônio. Então, são células que são muito importantes do ponto de vista do funcionamento do cérebro. E aqui alguns sintomas que são mais comuns relacionados ao COVID, tá, em relação ao sistema nervoso central. Então, o brain fog, que eu falei, aquele inturvação da mente, né, o delírio, que é uma confusão mental, uma agitação importante. Distúrbios do sono são muito importantes em relação ao Covid, fadiga crônica e sintomas neuropsiquiátricos, sintomas de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e sintomas obsessivos. Que eu vou falar rapidamente, depois a doutora Viviane vai elucidar de forma mais importante, mas a gente vê que isso acontece de forma multifatorial. São vários eventos que vão estar acontecendo relacionados à infecção pelo Covid que vão acometer e atrapalhar o funcionamento do cérebro, tá? Um deles, a gente vê aqui no B, é a formação de microtrombos, tá? Então, a formação de microtrombos causados pela infecção do Covid, ele altera o funcionamento do fluxo sanguíneo cerebral, principalmente de pequenos vasos, que a gente chama de arteríolas e vênulas, e isso pode atrapalhar o funcionamento do neurônio. Segundo, uma síndrome de desregulação imune. O que é isso? A gente sabe que o Covid, por ser um vírus novo, inclusive, que o humano ainda não tinha tido muito contato, o sistema imune ainda não está pronto para duelar com ele, né? Então, o que acontece? Às vezes, uma resposta inflamatória muito intensa, muito exacerbada, que vai agir para duelar com o vírus, mas que vai, de outra forma, também atrapalhar o funcionamento dessas estruturas neuronais, aí, principalmente, a gente vê na letra A, da micróglia, que são outras estruturas do sistema nervoso central que funcionam também como ancoramento do neurônio. E esta resposta perpetuada, ou seja, acontecendo de forma cíclica, vão gerar uma disfunção neuronal que, por fim, irão atrapalhar o funcionamento do neurônio e, por consequência, das sinapses, das redes e do cérebro. Então, tem as apresentações agudas, que a doutora Viviane vai entrar na próxima apresentação, e as apresentações neurológicas, tá, que a gente vai falar principalmente em relação ao distúrbio cognitivo. A gente vê que esses sintomas psiquiátricos, que também acontecem junto com sintomas neurológicos, podem ser causa e efeito da manifestação cognitiva. Então, muitas vezes o paciente, quando se sente tolhido, com dificuldade em relação à memória, à atenção, né, planejamento, ele pode ter um quadro de ansiedade ou depressivo relacionado à sua limitação cognitiva, e o paciente com um transtorno de ansiedade, que fica muito traumatizado pela infecção, ou que está muito, né, acometido por conta da pandemia, do isolamento, ele pode desenvolver o sintoma cognitivo. Então, é uma via de mão dupla. Quando a gente fala de sintoma cognitivo, né, a gente tem que elucidar o que é cognição. Cognição, basicamente,
são as atividades intelectuais que a gente tem, né? As atividades neuronais superiores. E vou usar alguns termos na apresentação. Função executiva, a gente diz que é basicamente em relação a planejamento, abstração, objetivos, atenção à capacidade de você focar em um determinado evento ou uma determinada atividade. A gente vê, às vezes, que esses processos cognitivos podem ser mais lentos, né? Isso, em relação ao COVID, esses 3 de cima são 3 funções que costumam estar acometidos em relação ao comprometimento pós-COVID. E aqui são as outras esferas cognitivas que podem estar ou não alteradas, né, no paciente com COVID tardio. Então, distúrbio de memória, o paciente começa a esquecer, alterações de linguagem, o paciente não consegue se comunicar, dificuldade em achar palavras, dificuldade em escrever, em organizar uma frase de forma sintática, e também alterações, às vezes, de percepção visual, né? Então, um paciente meu, por exemplo, falou que estava mais desatento, às vezes tinha dificuldade em fazer vaga, esbarrava o carro com mais frequência. Então, a gente vê menos frequentemente, mas a gente também vê em relação a isso. Aqui eu trouxe um compêndio da pesquisa que eu estou fazendo no HC em relação a queixas comuns desses pacientes. Então, aqui, no caso, um médico neurocirurgião que teve COVID ano passado. Tenho dificuldade de tomar decisões em casos clínicos. Não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Dificuldade em focar e planejar jogo de xadrez, um paciente que participava de competições. Não consigo ler e estudar, falta de foco. Pensamento lentificado, e aqui, no caso, um paciente que ele cursa advocacia, dificuldade em achar palavras durante a apresentação, e ele sempre era a pessoa responsável por isso, por apresentar os trabalhos, né? Então, do COVID tardio, a gente vê que a disfunção cognitiva talvez seja a mais relevante atualmente, a mais discutida na comunidade, né? Quais são os fatores de risco? Então, pacientes mais idosos que têm infecção pelo COVID, a presença de múltiplas comorbidades, né? Apresentações graves, então, paciente que vai para a UTI, fica entubado por muito tempo, por muitos dias, que tem intercorrências, né, multiórgãos, e, principalmente, também, relacionado, que a doutora Geruso e o doutor Paulo falaram na última aula, a baixa escolaridade. Quem que pode ser acometido por esse COVID tardio? Basicamente todo mundo. Então, um paciente com demência prévia, paciente, por exemplo, com doença de Alzheimer, pode ter um degrau, ou seja, um declínio maior em relação à infecção pelo COVID. Quando ele se recupera, ele fica num nível abaixo do que ele estava. Tá? São pacientes que estão em maior risco aí de transmitir, de ter quadros graves e até de óbito. Mas também pode acometer pacientes rígidos e jovens, idosos, com doenças prévias, os quadros leves, os quadros graves, né? Então, ele é bem heterogêneo em relação a esse tipo de acometimento. Há uma dúvida na literatura se a própria pandemia, todo o isolamento, tudo aquilo que a gente sofreu no ano passado, mesmo se você não teve a infecção pelo COVID, se ele poderia contribuir também, toda aquela falta de estímulos, sintomas cognitivos, né, relacionados a isso, e às vezes os sintomas psiquiátricos também. E a gente sabe que há uma inequidade, ou seja, as populações mais vulneráveis são as que mais sofrem, né? Aqui a gente vê que é um intrincamento, né, em relação a todos os fatores epigenéticos relacionados ao COVID, né? Então, há fatores ambientais, genéticos, constitucionais, que vão levar a esse declínio. E aqui um trabalho bem interessante que ele mostra como as diferentes culturas respondem à infecção pelo COVID, né? Então, um trabalho que mostra para a gente, teve até a participação da doutora Sônia Bruck, lá do HC, que pacientes, por exemplo, nos Estados Unidos, negros se sentem mais discriminados durante esse período de infecção. Os pacientes latino-americanos, por exemplo, Argentina, chilenos, peruanos, sofrem um maior impacto financeiro em relação à infecção pelo COVID, né, até pela organização do sistema de saúde e do sistema financeiro de cada um desses países, né, e que dentro dos Estados Unidos a gente vê que mesmo os não brancos, né, os hispânicos ou outras populações, elas vão sofrer um impacto maior em relação a essa infecção, né? Mesmo que não tenha um declínio maior, o trauma psicológico ele é muito alto, né? Então, algumas dúvidas que a gente tem. A pandemia, por si só, pode piorar o paciente com doença de Alzheimer? É comum o declínio cognitivo pós-infeccioso? Deve separar os pacientes com quadros leves e graves, né? Então, em relação a
questão da pandemia. A gente sabe que, na pandemia, os pacientes que já sofriam algum transtorno tiveram mais parentes na sua casa, talvez um maior índice de cuidado. Então, menor solidão, maior cuidado próximo, maior entendimento do que está acontecendo com o paciente, às vezes até uso menor de medicamento em relação a isso, né? A rotina estabelecida, talvez de forma mais próxima, e o maior controle e percepção do cuidador. Mas também tem pontos negativos, que às vezes eles se extrapolam em relação aos pontos positivos, né, entre aspas, da pandemia. A gente vê que esses pacientes estão mais limitados, com menor contato social, menor índice de atividade física, mobilidade, menor iniciativa, tédio de ficar em casa, aborrecimento, né, e um estresse do cuidador muito elevado, né? Então, a gente vê todos esses pontos nos pacientes com demência e principalmente doença de Alzheimer, maior índice de agitação, irritabilidade, agressividade, né? Isso é bem demarcado. Mas eu tenho um paciente no consultório que tanto ele quanto os familiares observaram uma melhora dos sintomas durante a pandemia, né? Ele não teve infecção pelo Covid, mas ele acha que com a pandemia ele estabeleceu rotinas mais saudáveis. Eu achei na literatura um trabalho chinês, que eu achei interessante, porque a gente sempre tem que avaliar, né, diferentes metodologias e diferentes culturas, mostrando, né, um trabalho pequeno, mas que realmente alguns pacientes eles podem ter um índice, às vezes, de sintomas neuropsiquiátricos, pacientes já com doença de Alzheimer, menor em relação ao prévio, ou seja, pacientes avaliados antes, entre 2017 e 2019. Claro que isso é um trabalho de um único centro, mas a gente vê que isso, às vezes, pode acontecer. E aqui, em relação à doença de Alzheimer, são vários os aspectos que podem levar o paciente a piorar. Tem várias teorias, a gente não tem uma conclusão. A gente sabe que o próprio estresse metabólico, o estresse oxidativo da infecção pelo Covid, pode perpetuar alguns agentes em relação à fisiopatologia da doença de Alzheimer, que já foi explicitado. E é comum o declínio cognitivo pós-infeccioso em relação a outras infecções? Sim, a gente tem esse trabalho também com alguns colegas em colaboração do HC e do Instituto de Psiquiatria, que não avaliou, né, não chegou a ter uma avaliação dos surtos do SARS-CoV-1, do MERS e do SARS, mas mostrando que outros vírus podem levar a um declínio cognitivo, né? Então, a gente vai conseguir ver mais para frente, com estudos de follow-up, se isso se reproduz em relação ao SARS-CoV-2, ao COVID. Para finalizar, em relação a pontos pertinentes, né, a gente deve separar os quadros leves de grave. A gente já sabe de outras infecções, aqui um trabalho, um estudo no jornal importante, do New England, de 2013, mostrando que pacientes que vão para a UTI, têm síndrome de angústia respiratória grave, que têm necessidade de intubação e têm necessidade de sedação intensa, são pacientes que no follow-up, ou seja, no segmento 3 meses e 12 meses após, eles vão ter distúrbios cognitivos, né? E a gente sabe que o COVID, principalmente na época pré-vacina, apesar de a gente ainda não estar completamente vacinado, a gente via isso com uma determinada frequência, né? Então, o que a gente tem visto agora? O estudo belga ele traz resultados semelhantes, né? O estudo desse ano em relação ao estudo de 2013, né, relacionado a outras infecções, trazendo que pacientes pós-UTI muitas vezes vão ter maior dificuldade motora, de mobilidade, de funcionalidade e também em relação a escalas cognitivas. Aqui ele usa uma escala que chama MoCA, que a gente aplica no consultório, né? Então, aqui a gente vê que isso se reproduz aí 7, 8 anos depois em relação a outras infecções. Então, é um roteiro, né, já estabelecido previamente, vamos dizer assim. E o comprometimento cognitivo em relação a pacientes mais idosos, né? Como que a gente vê em relação a formas leves e formas graves? É igual? Não, a gente vê que em relação a pacientes controles que não tiveram COVID, os pacientes com quadro de COVID, aí, principalmente os quadros mais graves, eles vão ter dificuldade, principalmente de memória, atenção, função executiva e lentificação do pensamento, né? Isso tudo, né, muito exacerbado em relação ao grupo controle. Mas quando a gente compara um grupo controle, ou seja, um paciente que não teve COVID, de um paciente com COVID leve, o que a gente vê? A gente vê que também é uma diferença menor, tá? Mas que esses pacientes vão ter um declínio, um quadro cognitivo que, às vezes, vai ser bem leve, mas que vai incomodar e vai atrapalhar a funcionalidade do paciente, principalmente em funções complexas do dia a dia, né? Então, funções cognitivas,
funções, por exemplo, de banco, de trabalho, né, coisas que levam à dificuldade do paciente. Né? E aqui o que a gente vê? Que esses pacientes, muitas vezes, vão ter sintomas prolongados em diversas vertentes, diversas formas de apresentação. Para finalizar, né, existe invasividade? O vírus infecta o cérebro? Isso é pouco provado. Né? A gente vê alguns estudos que mostram uma replicação viral baixa no sistema nervoso central, mas a maior parte dos estudos anatomopatológicos, ou seja, aquele que faz com o indivíduo depois que foi a óbito, mostra que a principal causa realmente são aquelas causas que eu disse de desregulação imune, de uma resposta inflamatória muito importante, e as respostas em relação a microtrombos cerebrais. Né? Então, aqui a gente vê algumas alterações que estão presentes em ressonância e PET, tá? A doutora Viviane também vai comentar um pouco, mas mostrando que esses pacientes podem ter alteração em exame de neuroimagem, aqui no caso, um exame de PET scan cerebral, um exame bem avançado. Tá? Então, no follow-up, a gente vê que esses pacientes realmente vão ter um comprometimento. Tá? Então, tem alguns estudos em andamentos, né? Estudos aqui com mais de 20 pacientes em consórcio. Tem o nosso estudo do HC, né, que a gente faz fazendo follow-up também, o segmento de pacientes após o Covid. Aqui o Rafael Tuma, a doutora Sônia, Eliane Mioto, a Júlia Satico. Né, e a gente está recrutando alguns pacientes. Eu vou deixar meu e-mail no final. Tá? Então, o tratamento vai se assemelhar em relação à doença de Alzheimer. Não existe cura, medicamento específico em relação ao comprometimento cognitivo pós-Covid, mas algumas coisas podem ser feitas. Né? Então, atividade física, é importante retirar medicações que podem estar atrapalhando para sono, por exemplo, alimentação regrada, estimulação artística, cultural, física, social, musicoterapia, que o doutor Paulo comentou. Né? E quando a gente tiver um tratamento pelo Covid específico, né, hoje em dia ainda não tem, a gente vai utilizar e vai ver a resposta. Psicoestimulantes, cannabis, nada disso tem comprovação. E o nosso estudo está fazendo avaliação em relação à reabilitação neuropsicológica. Tá, eu queria finalizar com esse slide, mostrando um resumo, tá, de tudo que a gente conversou aqui, toda a integração da parte teórica, da intervenção, dos fatores de risco. Tá? Deixar as perguntas em aberto, que a gente ainda não tem resposta, né, em relação às variantes, à inequidade, né, a reabilitação desses pacientes, e o tratamento farmacológico, igual eu disse, que depende de pesquisa. Tá? Queria agradecer essa frase do Nietzsche, colocar que a natureza às vezes se replica, né? Aqui uma foto da minha viagem recente, uma fruta lá do Amazonas que parece a estrutura viral do Covid, e aqui o e-mail do nosso projeto, se alguém tiver dúvida, algum interesse, deixei meu e-mail pessoal e meu e-mail do projeto para a gente poder conversar depois, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. O senhor pode se sentar conosco aqui. Vamos continuar o nosso painel. É uma verdadeira aula. Veja a seriedade da temática que a gente está discutindo. Isso é muito importante, Marais, porque a gente está acompanhando nesse cenário de Covid uma pesquisa científica acontecendo com todo mundo assistindo ao vivo, né? Porque o tempo todo, na pesquisa de Google, a gente vê blogs abordando o assunto, a gente vê tudo sendo discutido. E ter essa base científica forte traz know-how para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Sério? Você que está aí no conforto da sua casa, do seu escritório, em deslocamento, aproveitem para usufruir dessas informações. Coloquem aí no painel, no chat, dúvidas que vocês tenham, perguntas, a gente vai dirigir daqui a pouco ao Dr. Rafael e também ao próximo painelista. Peço a vocês que estão aqui no auditório, que se quiserem fazer algumas perguntas também, que façam, agora que a gente já restabeleceu a comunicação normalmente, e vamos continuar para o nosso próximo painel. Da onde vem esse painel, Lívia? Vou convidar aqui a doutora Viviane Flumina. Ela é professora associada de Neurologia da Universidade Federal do Paraná, doutora em Neurologia pela USP, fellow em Neurosonologia pela Universidade de Tel Aviv, Israel, representante latino-americano do Comitê Executivo de Neurosonologia da Federação de Neurologia Mundial, diretora científica da Associação Paranaense de Ciências Neurológicas. Cadê a Viviane online? Vai falar das manifestações neurológicas da Covid-19, complementando boa parte desse conhecimento rico que o Dr. Rafael trouxe. Viviane, você nos escuta? Sim, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer principalmente o Luiz Moraes aí por nos fazer esse convite para participar desse importante evento. E eu já começo falando que a infodemia
né, que tem sido rotulado aí pela Organização Mundial da Saúde, trazendo muitas informações, e algumas informações não úteis, algumas informações que até trazem um sofrimento antecipado. É necessário ser combatida com eventos como esse, com eventos que a gente possa trazer uma informação segura, científica, para que possamos aprender. A saúde mental, sem dúvida nenhuma, ela veio junto com o Covid, né? E ela veio por diversas linhas, né? Pelo medo, pela ansiedade, pela solidão, por distúrbios depressivos, até pelo suicídio, provocado tanto por distanciamento ou por isolamento social, trazendo um sofrimento psicológico bem significativo, como pela incerteza sobre os riscos individuais, por medo de infectar familiares, infectar amigos, e aí isso tudo levou a uma interrupção de tratamento, principalmente das doenças crônicas, e é aqui que nós nos encaixamos nessa dificuldade de manter pacientes, por exemplo, com Alzheimer, com a descompensação dessas doenças crônicas que acabam levando, então, ao maior risco de evolução para uma doença mais grave e a maior mortalidade com risco desses pacientes que fazem essas doenças crônicas. Então, quem são os nossos pacientes neurológicos a quem nós vamos falar? São os idosos, são pacientes com doença crônica, como AVC, demência, Parkinson, que fazem uso de diversas medicações, que têm comprometimento de mobilidade, comprometimento para deglutir, problemas respiratórios, e isso tudo acaba trazendo também a pergunta: quem mais morre pelo Covid? Se a gente olhar aí, essa é um dado atualizado aí de 15 de setembro, que mostra que, mesmo nessas mutações, nessas variações, o que a gente vê é que 77,7% dos pacientes que morrem são acima de 65 anos. Então, aqui, a gente vê que são exatamente os nossos pacientes mais crônicos, mais idosos e que se encaixam dentro do perfil desse nosso evento. E as comorbidades, né? Quais as comorbidades, ou seja, o que os pacientes se associam além do Covid que levam à morte? A gente já ouve falar muito na mídia sobre a hipertensão, sobre o diabetes, comorbidades que levaram, inclusive, à antecipação da vacina, mas não podemos lembrar que pelo menos 12,5% aí a associação das comorbidades que levam, então, esse paciente a evoluir de forma pior é o Alzheimer e outras doenças. Já temos evidências de que o Covid atinge o cérebro, sim, e desde o começo da pandemia, né? A gente vai falar um pouquinho do que esse AC2, né? Esse AC2 saiu muito, saíram muitos estudos, muita gente comentou na mídia, e o que é ele? Ele é um receptor, é ele que vai receber o Covid, tanto no epitélio pulmonar quanto no cérebro. O organismo como um todo tem bastante AC2, mas sem dúvida o pulmão e o cérebro é o que mais tem. Então, pela entrada da rota nasal do coronavírus, a gente pode atingir o cérebro, e também pela via do sangue, esse vírus também vai se disseminar. Nós já conhecemos, por muitas fotos na mídia, que esse vírus tem essa proteína spike, que são espículas que formam quase uma coroa, e essa coroa é que vai se ligar não só ao AC2, como a gente foi no final do ano passado, outros receptores, como a neuripilina e outras formas de contaminação alternativas do Covid. A gente entende, então, que o que nós estamos falando hoje de variantes e mutações, né, vem com a alteração, com novas formatações dessa proteína spike, que, como eu mostro aqui nessa figura à direita, de que independente desse AC2 que inicialmente foi descrito, há vias alternativas, chamada aqui de receptor X, porque são diversos, que fazem com que a progressão e a mutação dessa doença acabe acontecendo. Mas a notícia boa é que em soros de pacientes que já se vacinaram, que já tiveram a doença, aparentemente, mesmo nessas mutações, mesmo na forma alternativa de entrada, nós temos algum nível de proteção. Esse slide não é para ninguém entender, é só para mostrar a complexidade
da entrada do Covid no nosso organismo, um pouco o Rafael já falou antes, então nós não temos só a entrada direta do cérebro, nós temos a parte inflamatória, sabemos que é uma descarga de citocinas, de agentes inflamatórios, tem uma parte imunológica, tem uma parte do vaso, e isso tudo acaba sendo monitorado. Alguns de vocês que já tiveram ou que acompanharam alguém que monitorou o Covid sabe que exames como PCR, ferritina e dedímero são os marcadores de maior inflamação ou de maior trombose em cada paciente. Em cada 3 pacientes com o Covid tem um distúrbio neurológico ou psiquiátrico, ou logo no início, ou até 6 meses. Esse número é aterrorizante, mas são diversas formas de manifestação, né? O Rafa já falou do astrócito, então a gente tem essa célula no cérebro, não só ouve falar do neurônio, mas o astrócito é extremamente importante. Ele é importante porque ele tem bastante daquele AC2 que nós acabamos de falar. Então, no astrócito há uma reprodução maior desse vírus, então já começa a ter as disfunções das sinapses devido à inflamação que o astrócito traz, comprometendo, então, toda essa sinapse, essa correlação e finalizando no neurônio, deixando de nutri-lo e levando à morte neuronal. Então, essa conectividade, então, não só no neurônio, mas também no astrócito, faz com que, em alguns momentos, esse astrócito inflamado leve a uma inflamação cerebral também, como nessa imagem de ressonância magnética que vocês veem à esquerda, na qual a gente tem aí evidência de inflamação cerebral. Isso a gente chama de encefalopatia. Então, na fase aguda, existe uma doença do encéfalo, na qual esses pacientes eles já entram, muitas vezes, com alteração da consciência. São pacientes que já entram com hipóxia, com falta de oxigênio, já são rapidamente entubados, estão muito inflamados, estão confusos, têm desorientação de onde está, de quem é, delirante, às vezes com crises convulsivas, com dificuldade de falar e até em coma. Então, diversos mecanismos, não só a inflamação, como aí o acometimento pulmonar, fazendo com que haja menos oferta de oxigênio para o cérebro, pode fazer essa manifestação mais grave da doença logo de entrada. Então, resumindo, esse gráfico aí mostra, então, o corona entrando pela rota nasal, atingindo o cérebro, o sistema nervoso, tendo pessoas mais, vamos colocar assim, suscetíveis, como são as pessoas com doença neurodegenerativa como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, epilepsia, e com fatores cruciais, como idade e fatores de doença, né? Pacientes que têm ou não mais doenças. E aí foram as primeiras manifestações do sistema nervoso central, no caso aqui o periférico, que mostrou na segunda fase da doença. Enquanto a doença ainda estava na Europa, se falava muito das manifestações pulmonares, das manifestações que levavam o paciente ao hospital, mas quando chegou nos Estados Unidos, 2 novas manifestações, isso foi em abril de 2020, foi associado a esses sinais de alerta, e essas manifestações foram a anosmia, então a perda do olfato, seguido ou não da perda do paladar. Essa anosmia é explicada pelo que nós acabamos de falar, o comprometimento direto desse nervo olfatório pela via nasal, fazendo hoje com que isso que foi descrito só nos Estados Unidos já seja hoje 40%, 60% das manifestações da doença. A gente teve a oportunidade de também publicar um trabalho, porque eu tive muito rapidamente essa doença, estava no exterior quando voltei para o Brasil, e antes mesmo de fechar o isolamento social, ser um decreto de lei, eu já estava com o Covid. E como não havia esse alerta da anosmia, da perda do olfato, da perda do paladar, nós descrevemos isso antes mesmo desse alerta, porque a gente vê em muitos casos virais a congestão nasal, a dificuldade de respirar, que faz com que a gente perda um pouco o olfato, mas nos pacientes com Covid, não há necessidade de ter nenhum comprometimento nasal, o paciente não reclama disso, mas ele perde o olfato. E aí a gente teve essa publicação demonstrando que eu fiquei mais de 9 meses com essa dificuldade. Então, foi uma oportunidade, embora não tão boa assim.
Então, o vírus, ele tem um tropismo pelo tronco cerebral, que é também, então, uma parte disso que a gente vai falar agora. A inflamação, a trombose já citada, ela vai principalmente para o tronco cerebral. Mas a pergunta é, o que é o tronco cerebral? Então, o tronco cerebral é essa estrutura que fica bem no meio do cérebro, na qual ele é facilmente atingido quando o COVID entra. Ele vai direto para o tronco cerebral. E o tronco cerebral, ele é importante porque ele regula todas as nossas funções autonômicas. Sem ele, nós não estaríamos vivos. Ele é o último centro regulador da nossa vida. Último e primeiro. E tem diversos sintomas que sugerem o comprometimento do tronco cerebral, do ponto de vista neurológico, né? A dor de cabeça, as dores que se associam ao início da doença, as dores no corpo, porque no tronco cerebral também tem um núcleo que regula essa capacidade de inibir a dor ou de estimular a dor. Então, aqui já começa o estímulo, a dificuldade, a inflamação do tronco cerebral, dando dor de cabeça, dor no corpo, mas aí vem também problemas cognitivos, insônia, ansiedade, depressão, fadiga, alguns deles o Rafael já citou, e até a alteração de paladar, que a gente acabou de citar, porque o comprometimento desse tronco vai fazer uma junção na dependência da inflamação de tudo isso. E isso é tão grave que a falência do tronco, que tem um monte daquele AC2 que nós comentamos, ele pode levar à falência respiratória. Então, muitos desses pacientes que entram com falência, com dificuldade respiratória, não é só pelo comprometimento pulmonar e também pelo comprometimento neurológico, né? Então, levando a essas alterações todas de agitação que a gente percebe e podendo levar até a morte cerebral. O tronco cerebral, ele é tão importante que eu trago uma curiosidade dessa figura linda da criação do homem, da Capela Sistina, na qual Michelangelo já parecia, ele era um adorador de anatomia, ele já desenhou aí a figura de Deus no meio do cérebro, e não foi só isso, né? Alguns historiadores e admiradores de arte colocam que, inclusive, na garganta de Deus tem uma estrutura muito semelhante ao tronco cerebral, mostrando que aqui, então, é absolutamente o centro da criação do homem. E outra curiosidade foi a síndrome da maldição de Ondina. Para quem gosta de mitologia germânica, ali no tronco cerebral, há algumas lesões, como eu já falei, dos centros respiratórios. Então, conta a história de que uma ninfa que foi traída, né, no caso por Hans, lançou essa maldição ao humano, dizendo que ele morreria, né, se ele fosse dormir. E nada mais é do que uma explicação histórica do que a gente chama de uma hipoventilação, de uma doença de hipoventilação central, que não tem a ver com o pulmão, mas tem a ver com o tronco. Então, acontece que ao beijar, ele morre logo em seguida. Então, duas coisas para a gente realmente enfatizar a presença do acometimento do tronco no COVID. E aí, nós vamos passar também para um acometimento muito importante, que foi o acometimento vascular. A gente sabe que tem microtrombo, que forma coágulo devido à inflamação no pulmão, e isso vai acometendo o pulmão. A gente vê hoje, tem 60%, 80% de acometimento, mas ele também acomete os vasos do cérebro, levando a AVC. De novo, foi nos Estados Unidos que chamamos novamente a atenção para isso, quando começou a ter casos de pacientes que não eram tão velhos e que começaram a ter o AVC, uma doença que a gente vê mais na terceira idade. E aí chamou atenção para distúrbios de isquemia cerebral ou de hemorragia cerebral secundária a esse dano do vaso. Hoje, a gente conhece esse impacto não só no sistema cerebral, mas também no sistema cardíaco, aonde toda essa presença de microtrombo, que mostra no exame de sangue esse aumento do dedímero, dificultando a cascata de coagulação, resulta em AVC. Né? Então, as sociedades brasileiras de doença cerebrovascular, que é uma área de muito interesse meu também, começou a ter que colocar o hashtag não fique em casa. Se você tiver porque as pessoas não indo para o hospital, nós não tínhamos chances de tratar, e aí
obviamente que a sequela não só do COVID, mas como também da consequência do AVC. Então, nós começamos a lançar na mídia que se o paciente tiver uma boca torta ao sorrir, perder a força num lado do braço, dificuldade para fala, ele tem que ir para o hospital, não ficar em casa, porque o tratamento ele é tempo dependente. Existe tratamento do AVC, independente de ser COVID ou não, e esse tratamento tem muito a ver com a parte temporal, de o paciente chegar até 4h30 do início dos sintomas no ambiente hospitalar. Então, essas foram as duas principais partes aí que eu achei importante a gente citar, dos sinais e sintomas do envolvimento neurológico. Então, ageusia, perda de paladar, anosmia, perda de olfato, mialgia, dor no músculo, dor de cabeça, AVC e encefalite, aí proporcionalmente em decrescência de frequência, são os principais sinais e sintomas, mas que batem o martelo de que o cérebro, sim, ele é acometido, e que nessa parte pós-Covid, que o Rafael brilhantemente já falou, a fadiga, o déficit de atenção e a perda de memória, alguns artigos, inclusive, colocando que o envelhecimento precoce, o acúmulo do beta-amiloide, pode realmente também estar se manifestando nesses pacientes que nós temos muito para conhecer. Então, eu vou parafrasear aí o Edward Deming para finalizar, de que sem os dados nós somos apenas uma pessoa com opinião. Os dados foram se somando ao longo do tempo. Hoje, na ciência, o que nós temos é praticamente isso, mas com certeza, daqui a um ano, nós entenderemos muito mais, inclusive, qual é o papel da dificuldade de memória, do comprometimento da memória dentro do COVID. Então, cuide do teu cérebro. Muito obrigada. Agora, Lívia, nós vamos abrir a oportunidade para que a gente possa perguntar. Eu tenho aqui um monte de perguntas, mas eu vou deixar para vocês que estão aqui na plateia, para você que está aí, Brasil afora, nos assistindo ao vivo. A Jéssica vai ficar aqui para quem quiser fazer alguma pergunta, vá até a Jéssica e para efeito nós mantemos aí os aspectos sanitários, ela vai ouvir a pergunta e vai reproduzir. Doutor Rafael, deverá vir perguntas para o senhor. Doutora Viviane, a senhora que está em Curitiba, prepare-se que deverão vir algumas perguntas. Temos perguntas aí, Lívia? Temos sim, Moraes. Temos a perguntinha aqui da Maria Donizete. Há diferença entre esquecimento e perda de memória? Onde que o treino cognitivo ajuda? Excelente essa pergunta, acho que é uma das que eu mais recebo no consultório. O esquecimento é a dificuldade em gravar novas informações, e ele pode ser, em geral, por dois motivos. Ou realmente um distúrbio do sistema de memória, que o paciente tem, igual foi dito pela doutora Geluso e doutor Paulo, no cérebro, estrutura do hipocampo, que é responsável por assimilar novas informações. Ou pode ser secundário a um déficit de atenção. A pessoa que está cansada, por exemplo, que não dormiu bem à noite, que está desfocada, ela também não consegue gravar informações novas. São sistemas interdependentes. Então, certamente, o distúrbio em qualquer uma dessas duas vertentes, de memória ou de atenção, pode gerar dificuldade em recordação. E o COVID ele pode afetar as duas formas. O campo da reabilitação ele é fundamental nesse quadro. A gente ainda não tem a resposta fundamentada na ciência, mas lá no HC, igual eu disse, a vertente da pesquisa que eu estou fazendo junto com a doutora Sônia é de tentar reabilitar esses pacientes. Então, isso envolve desde a parte neuropsicóloga, de ter um profissional habilitado em fazer aqueles testes, igual o doutor Paulo colocou, que o paciente ficou bravo do quebra-cabeça, mas fazer os testes que realmente sejam com engajamento para o paciente poder fazer bem, como também outros métodos. Aí vai entrar estímulo cognitivo, que é o que vocês fazem, orientações em relação à atividade física, parte do piano, tem um piano aqui atrás, que a doutora Geruso e o doutor Paulo colocaram também da atividade musical, social, Então, tudo isso vai ser importante em relação à reabilitação desse paciente, e a gente vai ter a resposta disso no futuro, mas a gente acredita que sim. Doutor, complemento aí? Direto de Curitiba? Sim, estou aqui e gostaria até de complementar isso mesmo que o Rafa falou e colocando que muitas vezes os pacientes nos chegam com estou esquecido, estou com problema de memória, né? É uma terminologia leiga que envolve diversas coisas. Envolve um déficit de atenção, muitas vezes o paciente está estressado, ele está num momento
ruim da vida, com diversos sofrimentos acontecendo, ele está num momento com outras doenças, comprometendo esse estado mental dele, esse estado de vigília. Então, esses estudos, né, que fazem treino, inicialmente, eles precisam diagnosticar exatamente o que esse paciente tem, né? Não só levando em consideração, então, se é a idade ou o tipo de queixa, de esquecimento, mas vendo que se nesse circuito de atenção, de concentração, de retenção da memória, que entra muito com o sono, né? Muitas vezes um distúrbio de sono grave também pode estar dando isso, e da recuperação da memória vai nos apontar qual é o tipo de treino, qual é o tipo de tratamento que vai facilitar aí a gente a trazer uma melhor saúde mental para esse paciente. Muito bem, obrigado, doutora Viviane. Tem uma pergunta aqui, eu acho que essa pergunta ela é bem técnica, acredito eu. Há algum estudo em andamento sobre pessoas com demência que contraíram a Covid-19 e o impacto disso na evolução do quadro clínico desse paciente? Repetindo a pergunta, é o Alisson Garcia. Alisson, você fez a pergunta, a resposta deve vir já já. Há algum estudo em andamento sobre pessoas com demências que contraíram a Covid-19 e o impacto disso na evolução do quadro clínico desse paciente? Acho que eu posso responder a Viviane complementar depois, mas eu coloquei na minha aula 2 artigos que falam sobre isso, né, que os pacientes que têm esse quadro, né, qualquer intercorrência clínica em geral, então uma pneumonia, uma infecção urinária, né, isso pode deteriorar uma demência pregressa. E no COVID não vai ser diferente, né, porque o COVID é uma infecção multissistêmica, com uma alta resposta inflamatória e que vai afetar todos os órgãos do corpo em geral, né? Então, o que a gente tem visto do ponto de vista de estudo e na prática clínica? Os pacientes que têm uma demência, por exemplo, a mais clássica, doença de Alzheimer, forma leve, moderada ou grave, e que tem uma infecção pelo COVID, ele pode fazer o que a gente chama de um degrau, né? Ele declina um estágio abaixo do que ele estava antes, mesmo após o período que ele se recupera da infecção. Se ele vai demorar 6 meses a 1 ano voltar ao que ele era antes, não sabemos ainda. Mas, certamente, ele é um fator que pode levar o paciente a fazer esse degrau, um declínio acima do esperado, e isso vai levar junto sintomas neuropsiquiátricos a aparecerem. Então, o paciente ficar deprimido, ficar mais ansioso, mais agitado. A maioria dos trabalhos tem mostrado isso, né? Agora, isso não muda o tratamento do paciente, tá? Em linhas gerais, isso não vai atrapalhar ou modificar o que a gente faz por ele. Show. Viviane, a doutora Viviane vai complementar? Eu concordo plenamente com o Rafa. Talvez o que eu pudesse só complementar é a questão do gatilho, né? A gente sabe que a doença do Alzheimer tem seu componente genético, não só ambiental, e muitas vezes um gatilho infeccioso pode antecipar isso, que talvez acontecesse daqui a 10, 15 anos, né? O AVC funciona assim, né? Então, muitas vezes, a gente tem um paciente já idoso, com seus 70 e poucos anos, mas que ao fazer o AVC, né, muitas vezes nem deixa tanta sequela, ele pode ir bem, mas ele já começa um comprometimento cognitivo, porque ele engatilhou essa situação em que ele já estava predisponente. Então, tem muitos estudos que vai, né, Rafa? Eu acho que nós vamos se perder em tantos estudos que vão ter saindo disso, e sem dúvida, o sistema nervoso central, o cérebro, vai ser o mote da maioria dessa onda pós-Covid, falando tanto dos distúrbios secundários ao isolamento, né, aos pacientes que ficaram velhos. Agora me veio até na cabeça isso que você falou na tua palestra, né, de um paciente que referiu que o paciente com Alzheimer melhorou, né? Como a gente sabe que o paciente com demência, ele pode melhorar ou não de acordo com os estímulos que ele recebe, de acordo com o que ele está tendo de interferência de treinamento, de pessoas
dos cuidadores, muitas vezes esse paciente pode ter melhorado nem baseado na ciência, mas baseado no fato desse paciente estar com mais gente em casa, estar mais socializado, as pessoas passaram a trabalhar em casa, almoçar juntos, conversar, e aí, de repente, esse idoso foi colocado no meio, novamente, da família. É uma hipótese. Obrigado, doutora Viviane. Temos aí da plateia? Temos sim. Doutor Rafael, a pergunta da senhora Aparecida é relacionada ao exame específico de diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, qual é o exame específico, né, a ressonância específica, que diferencia a demência do Alzheimer de outros processos demenciais? Perfeito. É uma pergunta muito importante, porque o paciente, às vezes, chega no consultório exatamente isso, querendo um exame que vai falar: eu tenho doença de Alzheimer. Isso, na prática, não funciona bem assim. A gente sabe que o diagnóstico da doença de Alzheimer é um diagnóstico que eu costumo explicar para o paciente que é como se fosse montar um quebra-cabeça, né? Você junta os sintomas clínicos, e principalmente a história dele, quando que começou a dificuldade cognitiva, que na maioria das vezes é um quadro de memória. Você faz exames de imagem, principalmente, inicialmente, idealmente uma ressonância de crânio, para excluir outras causas. Então, por exemplo, paciente que teve um AVC, um tumor, que tem alguma lesão estrutural no sistema nervoso central, e às vezes, quando você faz esse exame de imagem, ele pode demonstrar atrofia, ou seja, redução do volume de algumas estruturas do cérebro que vão nos direcionar esse diagnóstico da doença de Alzheimer, mas ele não é o que a gente diz patognomônico, ele não é inequívoco, né? Então, por exemplo, uma atrofia de hipocampo, que é essa estrutura que eu disse que é responsável por gravar as informações da memória, ela pode estar em outras patologias, né? Então, o diagnóstico, ele vai depender da história clínica, de se excluir outras causas, igual a Viviane falou, distúrbio do sono, transtorno depressivo, transtorno psiquiátrico. Muitas vezes o diagnóstico não sai na primeira consulta, é acompanhando o paciente, e o exame de neuroimagem ele vai ser um exame complementar, ele vai auxiliar. Então, aí existe a ressonância, o exame hoje em dia do PET cerebral, que eu mostrei na minha apresentação, exame do líquor, que a gente pode fazer, mas a gente não pede para todos os pacientes de forma rotineira. Então, a gente junta as peças do quebra-cabeça para formular uma hipótese e um segmento do paciente. Show, show. Temos uma perguntinha aqui também sobre Covid, vindo lá do Audálio Freitas. Covid-19 pode gerar declínio cognitivo e demência a longo prazo, como resultado dela? A longo prazo eu não vou saber dessa resposta, porque a gente ainda está estudando, né? Mas assim, eu vou dividir em dois grupos essa resposta. Por exemplo, igual a doutora Viviane falou brilhantemente, o paciente com Covid ele tem um risco maior de AVC, né? E a doutora Jerusa falou que a segunda principal causa de demência, naquele termo guarda-chuva, é a demência vascular. Então, um paciente, por exemplo, que teve Covid, teve um AVC e ficou com declínio cognitivo, né, com dificuldade, memória, atenção, etc., esse paciente, certamente, ele vai ter um risco muito alto de permanecer com esse declínio o resto da vida dele. Pode ser que ele melhore, mas provavelmente vai ficar uma sequela relacionada ao AVC. Agora, o Covid, e também, segunda parte da pergunta, ele pode acelerar, igual a doutora Viviane falou, e eu também na outra resposta, o aparecimento de uma doença, por exemplo, a doença de Alzheimer. Mas a gente não sabe se esse degrau que ele faz, o paciente volta ao normal depois de 6 meses, 1 ano. A gente não tem esse dado na literatura. E finalizando, o paciente que não tem nada, que não tem Alzheimer, que não teve AVC, que teve um Covid leve, ficou com um quadro cognitivo relacionado a isso. O que a gente tem visto na prática? A gente tem visto que o paciente, às vezes, depois de um período de 3 meses, 6 meses, ele vai reabilitando, ele vai voltando a um nível próximo ao que ele estava antes. Tá? Isso é o que eu tenho visto na minha pesquisa. Mas resposta assertiva, fundamentada e inequívoca, a gente vai ter apenas nos próximos meses, com os estudos de follow-up, seja aqui do HC, da China, dos Estados Unidos. Isso vai ser um conceito que ele vai ser construído ao longo do tempo, sem dúvidas. Doutora Viviane, a senhora complementa aí com certeza, né? Complemento sim, mas digo que o Rafa já falou tudo, né? É isso mesmo. A gente ainda não tem essa resposta, infelizmente, né? Mas eu também vejo isso na prática, sabe, Rafa? Os pacientes chegam pós-Covid me perguntando, inclusive, se, né, o cheiro vai voltar,
né? Se o paladar vai voltar. E a gente percebe com isso, por exemplo, na minha prática, eu demorei quase 9 meses e não tenho certeza se eu estou exatamente como eu era antes, né? Então, vai depender muito da intensidade dessa inflamação, do background desse paciente, né? E a gente já tem estudo que, inclusive, pacientes, independente do COVID, que ficam tanto tempo em respirador, né? Que tem uma infecção tão grave que mantém eles 3 meses, 2 meses, 1 mês dentro da UTI, ele já sai com provável declínio cognitivo. Então, esse paciente ele vai sair com uma dificuldade de andar, uma dificuldade de equilíbrio, uma dificuldade de comer, com diversas dificuldades. Mas também concordo com o Rafa que na maioria desses pacientes a gente tem visto uma melhora. Se a gente vai acompanhando esses que falam que tem dor de cabeça, que a cabeça está ruim, não está pensando muito bem, né, que o pensamento está confuso, é numa fase mais aguda. Geralmente, primeiro, segundo mês, o terceiro mês em diante, os próprios pacientes falam que melhoraram. Então, também fico devendo essa resposta, mas tem muito fio de esperança aí atrás. Obrigado, doutora Viviane. Oliveira, eu sei que você vai ter perguntas, tem algumas perguntas chegando aqui, nosso tempo está restrito. Dirijam as perguntas, nós vamos procurar encaminhá-las para o doutor Rafael e a doutora Viviane, para que nós possamos respondê-las mais adiante. Eu acho que essa temática, ela é uma temática bastante recente, nos nossos 18 meses praticamente aí, não é, doutor Rafael, doutora Viviane, de sociedade. Não há dúvidas que existem muitos estudos, muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu, particularmente, esse nosso evento é um evento de informação, é um evento de esclarecimento, é um evento de mobilização, e é um evento onde nós buscamos, de fato, esclarecimentos. E eu aqui, particularmente, quero aproveitar esse momento para dizer que nós estamos buscando a esperança, a continuidade, a vida, não é? Nós estamos buscando aqui aquilo que a ciência nos coloca, mas aquilo que o cotidiano nos apresenta. E uma pergunta para finalizar, tanto para a doutora Viviane, que está em Curitiba, para o doutor Rafael, que está aqui, claramente é dizer o seguinte: a Covid-19, ela passa a ser algo preocupante como algo que pode levar o indivíduo a desenvolver, de fato, a demência? Olha, Luiz, creio que sim, né? Principalmente que a gente está falando de uma pandemia, que são muitas pessoas acometidas de forma simultânea, né? A gente não sabe, mas eu acredito que sim, que a vacina tem um efeito positivo em relação a reduzir, né, mitigar esse risco, mas a gente sabe que qualquer intercorrência em saúde, principalmente, igual eu mostrei, daqueles estudos de 2013, né, do New England, que leve o paciente a uma intercorrência grave, que ele fique com uma sepse, né, uma infecção sanguínea, um distúrbio respiratório, que ele precise de intubação, que precise de ficar com sedação, bloqueador neuromuscular, ele vai cobrar o preço lá na frente, depois que o paciente se recuperar. Né? Então, a pandemia, né, o próprio termo ele já diz, né, uma infecção, né, uma síndrome infecciosa que acomete todos os países, vários continentes de forma simultânea, e certamente, né, nos deixou muito preocupados no começo e ainda nos deixa nesse momento em relação a essa possibilidade. O que a gente tem a fazer é isso que o senhor falou muito bem, né, a gente ter toda essa questão de divulgação de informação, né, basear a ciência, todo o cuidado, toda o risco mesmo de transmissão de Covid, todas as medidas possíveis, dar bons exemplos, né, igual acho que esse evento está dando, isso é fundamental para que a gente possa controlar isso da melhor forma. Obrigado. Doutora Viviane, complementa, por favor. Oi, Luiz. Eu poderia complementar falando de todas as doenças, né? A gente sabe que hoje 50% das doenças nós não conhecemos, porque estão escritas nesse material genético, a gente não faz isso, mas 50% da manifestação dessa doença tem a ver com o meio, né? Então, hoje a gente tem para qualquer doença o gatilho do meio associado à predisposição genética. Então, a minha resposta é sim. Sim, nós podemos ter essa inflamação de maneira a desencadear uma doença grave, esse COVID, a fazer com que o cérebro sofra um envelhecimento antecipado, não só pela hipóxia, pela inflamação, por tudo que eu e o Rafael falamos, mas aí pela própria situação emocional em que nós vivemos também. A gente sabe que essa somatória, ela não é boa.
Perfeito, pessoal. Muito obrigada pelos ensinamentos, né? Conteúdo muito rico, de chegar em casa e anotar tudo. Né? Exatamente. Uma salva de palmas para o doutor Rafael que está aqui. Doutora Viviane, virtualmente receba o nosso aplauso, a plateia toda.